anos, 4 anos, existe déficit comprovado, mesmo que se use as formulações que o grupo ao qual a doutora Fiorella menciona costumam argumentar. Mesmo sob esses critérios, o déficit existe. E não só existe, então, quer dizer, então está gastando mais do que arrecada? Há muito tempo. E também nós temos que imaginar o seguinte, nós estamos com estados, municípios com dificuldades para pagar a previdência dos seus servidores. Nós não temos mais condição de continuar com esse modelo, porque daqui a pouco vai faltar dinheiro. E não é uma questão econômica, porque não se pode mais tributar. Eu pergunto ao telespectador, ele está disposto a pagar mais imposto de renda, a ter uma contribuição maior para a Previdência? Evidente que não. E os empresários que estão aí sem conseguir levar adiante os seus negócios, estão dispostos a pagar mais impostos? Claro que não, nós pagamos 32%, 33% do PIB de impostos. O que acontece é que boa parte desses impostos são gastos com salários e previdência. Então, a coisa não fecha em todos os níveis, União, Estado, Município. O que a gente pretende fazer nessa reforma é segurar, estancar essa sangria, botar o país no eixo, porque com um certo ajuste fiscal, nós voltamos a crescer. Dessa maneira, nós estamos irremediavelmente condenados ao fracasso. Fiorella, e aí, não tem dinheiro? Então, mas não tem dinheiro e ele mesmo já afirmou, não tem dinheiro porque os estados, municípios, federação também, mas ela consegue suportar um pouco mais, porque a grande arrecadação é da União, e é repassado para os estados e municípios, porque o regime próprio é o que mais afeta. O regime próprio é o regime dos funcionários públicos. Vamos falar direitinho, exatamente. Tá. Regime próprio dos funcionários públicos. Ele é o que primeiro afeta. Aí você põe uma reforma que vai reformar para que aquele do regime geral, que é o trabalhador da empresa, o contribuinte, o autônomo, que recolhe lá para aquela aposentadoria dele, porque ele recolhe ao longo dos anos, ele que vai ser afetado, né? A reforma mais pesada não está dentro da PEC, vai vir a parte do regime próprio, tem lá a sua parte, mas está muito mais focado essa reforma no regime geral, como se a justificativa do déficit fosse do trabalhador que contribui. E não é. Porque a Previdência, quando a gente estuda a Previdência, o que ela fala? Quem tem que custear a Previdência, tanto do regime próprio como do regime geral? Trabalhador, empresa e a União, o Estado. Então, mas o Estado não tem que ter grana? Ele tem que ter grana, mas aí a reforma é tributária. A reforma não é previdenciária. Entendi. É aí que é meu foco. Não eu não concordo que tem que haver uma reforma tributária para custear a Previdência. A Previdência já tem o seu custeio. E essa reforma tributária só levaria a um caminho, a aumentar a tributação de pessoas físicas. Aumentar a carga tributária, é isso? Não? A carga tributária está exagerada. Nós só temos que continuar caminhando nesse sentido. Está incluído aumentar imposto? A gente eu não sou especialista em tributário, então não posso afirmar nada, mas dentro da própria Previdência, a Previdência Social, ela tem duas vertentes. A parte de contribuição, ela é toda pautada no direito previdenciário, tanto que está dentro do Código de Tributário, do Código do Nacional, CTN. E as contribuições estão lá elencadas, contribuições sociais, contribuições previdenciárias e está lá. Então, a primeira parte que se diz, e a contribuição previdenciária, que ela está dentro de uma social, e dentro da contribuição social a gente tem N contribuições, que é para o Estado resguardar a previdência, na verdade é para o Estado resguardar a seguridade. Dentro da seguridade a gente fala que é da assistência, que paga os LOAS, da saúde, né? Então o Estado recolhe e ele tem que fazer com tudo isso. Então a reforma, é isso que eu acho que o ponto é mais importante. Por que tem que o primeiro ser afetado? O primeiro é aquele que contribui, é o que mais contribui, é o próprio trabalhador. Mas o professor Samuel explicou que é o seguinte, ele contribui por 35 anos, não é isso ou não? Aí ele se aposenta. O Estado tem que,
complementar, o Estado tem a função social de aportar. Vamos pensar numa previdência do fundo de pensão. A empresa, ela vai contribuir, o empregado contribui com a cota parte, a empresa contribui com a cota parte, só que para ele ter aquele teto que ele sempre contribuiu, tem o fundo de pensão. Então, como se fosse, vamos fazer uma analogia que seria um Estado, contribui para aquilo. E ao longo daquele tempo, ele vai ter o aporte para ter a aposentadoria daquele jeito. Professor. Eu vejo o seguinte, nós chegamos hoje a um nível de gastos com previdência da ordem de 12% do PIB. Estamos 12% quase alcançando 13% do PIB. Países na condição do Brasil, com o mesmo número de idosos, gastam 5%, 6%, até 7% do PIB. Ou seja, a nossa previdência é uma das mais caras do mundo, por várias distorções. E não adianta focar a reforma num só grupo, como ela não está sendo focada num só grupo. Nós estamos focando, com a idade, os trabalhadores da iniciativa privada, os trabalhadores do serviço público e, inclusive, vão ser mudadas as condições para militares. Então, nós estamos falando, progressivamente, todos os brasileiros caminharão, né, numa etapa de transição aí de 12 anos, para se aposentar a mulher a partir dos 62, o homem a partir dos 65. Então, pela primeira vez, nós estamos pegando todos os grupos e colocando dentro de uma regra. E aí vamos poder tratar os diferentes conforme a sua necessidade. Senhora lá, a gente tem ouvido muito dizer assim, se não fizer a reforma da Previdência, o país quebra. Está gastando, como disse o professor, de 16% do produto interno bruto. E aí? Infelizmente, é uma justificativa que nós, advogados previdenciários, que estudamos, especializamos, e a gente faz um estudo histórico. Como especialista em direito tributário, como especialista na contabilidade, ele tem toda a sua técnica para estudar isso. Então, às vezes fica meio repetitivo da questão de que a reforma, a culpa do problema financeiro da economia é previdenciário. Não é fato isso, não é verdade. O que acontece, a modificação, lógico, do ser humano, da sociedade, modificou. E ela tem que... Nós tivemos a reforma trabalhista, então o trabalhador, o cidadão... E a gente já teve reforma, a primeira grande reforma foi com a Lei de Benefícios, em 91. Foi a grande reforma que nós tivemos. Aí depois a gente teve emendas no regime próprio. Então foi costurando, tentando solucionar. A reforma, ela está com a justificativa e a responsabilidade em cima da Previdência que estão colocando, eu acho que não é justo exatamente isso. Mas você concorda que é um gasto, como o professor diz, 16% do produto interno bruto vai para a Previdência? 13%, perdão. Isso. Então, novamente, a gente fala... Isso é um fato. É um fato e, principalmente, o que a gente mais justifica é a questão do regime próprio, que o Estado tem que resguardar, além do regime geral, o regime próprio. Então, se a gente está falando que existe um problema, então, será que nesse regime próprio, aonde está tendo um problema que ele não consegue pagar esses servidores? Pelo que eu estou entendendo, então, o problema, segundo a Fiorella, é só do lado dos funcionários públicos. O pessoal da iniciativa privada, o chamado INSS, não tem déficit. É isso? É isso ou não? A gente tem uma... É isso? Eu gostaria de separar um pouco isso, porque senão nós ficamos elencando culpa em um e em outro. Quando concordo. O sistema como um todo, ele está funcionando mal. Ele tem uma disfuncionalidade que precisa ser corrigida. Evidentemente que é por falta de dinheiro. Se houvesse dinheiro, nós poderíamos continuar fazendo a Previdência como está. Porém, ao longo do tempo, nós não fizemos isso porque a arrecadação no Brasil cresceu muito, desde o governo Fernando Henrique, durante o governo Lula, até nós chegarmos na crise de 2014. Aí o país parou de crescer, as despesas tinham aumentado, o rei ficou nu.
E aí nós tivemos o quê? Tivemos que olhar que estados, municípios e até a União estavam com dificuldade para pagar. E essa dificuldade, ela só cresce, não tem como ela mudar. O que é um problema é que em outros países onde isso não foi feito, chegou num momento, a Argentina lá em 2002, a Grécia, Portugal, onde os valores dos benefícios tiveram que ser reduzidos. Então, nesses países foi reduzido o valor da aposentadoria? Foi da aposentadoria, dos salários, para que houvesse chance do país voltar a ter um equilíbrio. Então, nós estamos fazendo essa reforma para não chegarmos até esse ponto. Bom, então para concluir, 1 minuto, Fiorella, por favor, para concluir. Na realidade, eu não sei se a questão da idade ou essa reforma, ela vai ser resolvida exatamente mexendo em benefício, em direito, né? Cortando o benefício, diminuindo o valor de benefício. Porque você entende que você está colocando um limite de idade, mas a pessoa vai continuar, porque o que sustenta o financeiro é a contribuição. Aquelas pessoas vão conseguir contribuir para o sistema, porque não adianta você esticar a idade e o mercado de trabalho não vai ter, essa pessoa não vai conseguir ter um mercado de trabalho para poder contribuir. E aí ela vai ficar no ócio, e aí ela vai procurar o quê? Ela não consegue se aposentar por idade ou por um outro tipo de benefício, ela vai procurar assistência social. Então, quer dizer, você pode ter uma migração de benefícios vão se estender, as pessoas não vão conseguir se aposentar pelo regime geral e vão procurar o quê? Assistência social, o LOAS. Então, será que a gente não vai ter futuramente um problema de imigração? Perfeito. Sair daqui e aumentar um outro problema. Perfeito. 1 minuto, professor Savoy. Bom, para resolver isso, o governo fala de um benefício geral para todo brasileiro em caso de necessidades, ou seja, nós vamos ter um benefício, uma renda universal. Uma renda mínima. Uma renda mínima. Qual seria a renda mínima? Então, isso pode ajudar no caso que a Fiorella mencionou. E quando a pessoa tiver a idade para se aposentar, ela entra na aposentadoria normal, para de receber o benefício universal. Não, ela vai continuar. Uma coisa se soma à outra, mas apenas há diferença. Então, é um modelo muito bem pensado, não é ruim, não. Vocês que estão começando a entender esse problema, esse modelo talvez seja o mais bem elaborado das reformas que nós tivemos, inclusive olhando experiências internacionais, como eu faço há muito tempo. Logo, nós deveremos ter sim um avanço nisso. Pela primeira vez, nós vamos conseguir avançar, só que nós vamos ter que convencer a sociedade, né? Todos vão ter que dar a sua contribuição. Doutora Fiorella, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigada. Professor Savoy, muito obrigado pela gentileza. Foi um prazer, Fiorella. Muito obrigado. Prazer. Bom, a presença então da doutora Fiorella Inácio, presidente do Instituto de Advogados Previdenciários, ela atua nessa área, e gentilmente professor da Universidade de São Paulo, José Roberto Savoy. Bom, eu gostaria que você avaliasse o que foi dito aqui. São os dois respeitáveis, os dois têm conhecimento, têm credibilidade. E aí você vai formando opinião, estou colocando no gerúndio, porque nós vamos ter outras pessoas vindo aqui, ou dando entrevista, ou debatendo, e você vai prestando atenção para formar sua opinião aí. Tudo bem? Bom, hoje, um homem abriu fogo dentro de uma fábrica na cidade de Aurora.